Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. E no último domingo nós tivemos a segunda fase da prova do Enem desse ano. Para todos vocês que fizeram a prova, nós queremos desejar boa sorte. Com o término da primeira aplicação do Enem nesse ano e com o final do ano, nessa aula nós vamos continuar com uma das missões do nosso canal: usar os recursos da nossa língua para estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. Para tanto, nós vamos propor uma interpretação de uma nota que foi publicada no jornal O Globo na coluna de Anselmo Góes. Então nós vamos dar a nossa interpretação pessoal a essa nota. A nota é um texto de fácil assimilação que, em geral, é voltado para um tipo de leitor que tenha um interesse específico. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever. Nós já falamos em outra videoaula que é importante que vocês, em especial aqueles que estão estudando para o vestibular, mantenham o hábito diário de ler o jornal. O mínimo que você leia num dia, nem que seja uma nota, um artigo ou qualquer outro texto, já é um convite para você refletir, em especial pelas escolhas feitas pelo autor. A nota, no fim das contas, é um tipo de artigo de opinião, mas que tem um texto breve. Para entendermos melhor, precisamos que você leia o material didático que está disponibilizado no link que se encontra na descrição dessa videoaula. Agora vamos supor que você já leu o material didático. O texto 1 é o texto completo da nota. O texto 2 é a arte final da nota, enquanto que o texto 3 é a arte final da página em que a nota foi publicada. Segue um quadro. Primeiramente, vamos entender que essa nota é voltada para quem tem interesse em questões ecológicas. A foto de uma perereca chama atenção justamente nesse sentido. A pessoa que tem esse interesse específico tende a ler a nota. E o que acontece quando essa pessoa lê a nota? Trata-se de uma boa notícia para quem se interessa pelo referido assunto. O fato de que uma perereca que estava correndo risco de extinção ter conseguido sobreviver. O título, de fato, dá a impressão de que a espécie da perereca vale 18 milhões de reais. Mas o texto explica que não se trata disso. E sim que o referido valor foi o custo da obra de construção de um viaduto que tinha por finalidade facilitar a sobrevivência da espécie. O texto se coloca contra o governo do já então ex-prefeito Marcelo Crivella, chamando a referida gestão de desgoverno. Já era ex-prefeito na época. Ele não só estava em prisão domiciliar, como também já havia tomado posse o prefeito sucessor, Eduardo Paes. Vejam esse trecho. Quem quiser pode dar uma pausa. Esse trecho fala do fechamento da piscina como um reforço à ideia de que a cantoria do macho pôde ser ouvida. Então, pelo menos de acordo com o texto, o fechamento da piscina foi favorável à sobrevivência da espécie. O texto, como nós já vimos, não fala a favor do governo Crivella, muito pelo contrário, chama de desgoverno. Entretanto, de acordo com o texto, a reclusão do homem, que foi um fato durante o referido governo, pode ter sido um fator que favoreceu a sobrevivência do espécime, no sentido de ter favorecido o som para o acasalamento. Isso significa que o governo não foi responsável pela sobrevivência do espécime. Se alguém discordar,
pode ver o trecho que nós vamos destacar agora, que diz o motivo do fechamento da piscina: ausência de guardião ambiental. Por aí nós podemos deduzir que os antigos guardiões foram demitidos e foram parar nas estatísticas dos desempregados. É claro que a ausência de guardiões ambientais é desfavorável ao meio ambiente. De qualquer maneira, vejam que o título já chama a atenção para o valor da obra que foi feita em favor da sobrevivência da perereca. Qualquer pessoa de bom senso tende a considerar isso um bom uso do dinheiro público. Mas na época dessa notícia, esse bom uso já era coisa do passado, coisa de 10 anos antes. O secretário de Meio Ambiente, que pretendia abrir a piscina assim que a pandemia arrefecer, era dedutivamente da prefeitura na época em que essa matéria foi publicada. A matéria datava de janeiro de 2021, quando o governo de Eduardo Paes já havia tomado posse. Então nós podemos entender a frase, mas isso aí é outra história, como um questionamento. Dá uma ideia de crítica ao novo secretário, já que o fechamento da piscina parece ter sido favorável à sobrevivência da perereca. E de qualquer maneira, a piscina foi fechada por 3 anos. Já a obra do viaduto tinha pouco mais de 10 anos. Então podemos deduzir que o tempo de fechamento da piscina, decorrente da ausência de guardiões ambientais, foi uma fração muito pequena perto da iniciativa da obra. E no fim das contas, o texto não diz se houve outros fechamentos durante o período após a obra. Bem, a foto da perereca já chama a atenção para o leitor que passar por essa página. E esse leitor tende a estranhar o título, porque vai pensar assim: como assim uma perereca valer 18 milhões? Mas aí, quando ele ler o texto da nota, vai entender o que o título quis dizer. A nota faz parte, como nós podemos ver, da coluna de Anselmo Góes. Se nós pensarmos no contexto do dia em que a matéria foi publicada, na primeira página foi publicada uma chamada sobre os 10 anos de uma tragédia que abateu a região serrana do estado, quando um temporal provocou enchentes e deslizamentos, provocando mais de 900 mortes. Ou seja, uma notícia de uma catástrofe ambiental estava fazendo um triste aniversário, enquanto que a nota que nós estamos analisando traz uma boa notícia relacionada ao meio ambiente. Podemos então supor que o destaque dado pela foto da perereca pode ter tido como intenção chamar a atenção para um contraponto à tragédia ambiental que já ia para 10 anos. Então vamos supor esse leitor que se interesse por ecologia. Na primeira página ele se depara com uma chamada para uma notícia relativa a uma catástrofe ambiental. É bem provável que esse leitor queira ler essa notícia. E aí ele repara que o lead da notícia destaca que ainda havia um enorme número de pessoas vivendo em situação de risco, mesmo 10 anos depois da tragédia. Uma tragédia ambiental em que foi notícia o número de pessoas que morreram. Enquanto que, na boa notícia ambiental, o que foi boa notícia foi a sobrevivência de um ser não humano. Fica então a ideia de que uma catástrofe, como a que ocorreu na região serrana, constitui uma maneira de o meio ambiente reagir contra as agressões que recebe do homem. Mais do que isso, esse meio ambiente está sobrevivendo. Mas também nós podemos supor que foi o homem que garantiu a sobrevivência da perereca, já que foram órgãos ambientais
que exigiram a construção do viaduto. A matéria pode ter tido a intenção de elogiar esses órgãos ambientais, ainda que disfarçadamente. Voltando a dizer que o meio ambiente está sobrevivendo, podemos ter certeza de uma coisa: o meio ambiente sobreviverá com certeza. O homem é um hóspede do nosso planeta. Planeta esse que muitos cientistas acreditam se tratar de um ser vivo, que reage às agressões que recebe. A natureza vai sobreviver. Quanto ao homem, vai depender da forma como ele tratar o planeta. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, pensando que na prova de vocês também são cobradas questões de atualidade. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.